Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, a alegria de poder nos encontrarmos com o Senhor através da palavra, nos encontrarmos também com o nosso Deus na Eucaristia. Nós fazermos a nossa Páscoa semanal, nosso momento de ressurreição, ressurreição do homem velho para o homem novo, do homem fraco para o homem forte. Que fortaleza essa que emana do coração do Senhor, do Espírito do Senhor na Santa Eucaristia. Hoje também, com alegria, quero desde já deixar aqui o meu convite especial para você. O nosso grupo de oração Rafael está completando nesse dia 24, está completando 37 anos de existência, 37 anos de evangelização, 37 anos de comunicação da graça e do poder de Deus, da formação espiritual, catequética, que tem trazido tantas pessoas para a igreja, trazido também muitos servos, muitos servidores, catequistas, e membros de tantas equipes que passaram pelo grupo de oração, que receberam o seu chamado. E assim, então, eu quero deixar um convite para você. Nesse dia, a partir das 15 horas, na Igreja Matriz de Vila Olheira, nós estaremos realizando uma tarde de louvor, em honra ao nosso Deus, em louvor e agradecimento por todos esses anos que nós temos experimentado da presença de Deus e temos levado Jesus a tantos corações e trazido tantas pessoas ao seio da igreja. Eu também quero convidar você agora para que nós possamos juntos tomar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha,
e ao que bater lhe será aberto. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as santas palavras do Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Certamente você tem aí na sua casa uma Bíblia. A Bíblia que é o livro da Palavra de Deus. É o próprio Deus que fala conosco. Se você tiver esta Bíblia, convido você para que todos os dias você pegue a Bíblia. Pode nos acompanhar, nos nossos vídeos, nosso Evangelho, acompanhar e depois fazer a sua oração, abraçando esta palavra de Deus, abraçando o próprio Deus. Irmãos, hoje a mensagem que o Senhor traz para nós. A primeira mensagem fala sobre a oração. E a segunda mensagem ligada a esta primeira é a perseverança, a coragem, a decisão de orar. Estava olhando no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, o que é a oração? Dentro dos parágrafos 2558, 2565 e 2590, fazem um resumo dizendo que a oração é a elevação da alma, ou a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens conformes à sua vontade. Ela é sempre dom de Deus que vem ao encontro do homem. A oração cristã é relação pessoal e viva dos filhos de Deus, com o Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo que habita no coração deles. Então, meu querido irmão, veja que a oração, ela é uma conversa, é um diálogo, é um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Como Jesus mesmo vem nos ensinar. Eu acho tão bonito isso aqui, olha bem, um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Jesus, ele não rezava porque ele era Deus. Ele rezava porque ele sentia a necessidade de se comunicar com o Pai, de estar com o Pai. Enquanto o homem aqui na terra, ele se comportava e nos dava o exemplo, nos direcionava para fazermos isso a cada dia e todos os dias. Num certo lugar estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Quantas vezes, irmãos, nós temos o nosso próprio jeito de fazer a nossa oração. E às vezes o nosso orgulho nos impede de buscarmos aprender como devemos rezar, como devemos orar. E este exemplo está em Jesus. Os discípulos do Senhor caminhavam com Ele, viviam uma vida próxima dele, e eles então
certamente eles viam Jesus orando, eles também oravam juntamente com Jesus, mas eles tinham então a necessidade de aprender a orar com Jesus. Por isso que ele pede: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensina os seus discípulos. E Jesus então faz a oração, ensina a eles. Quando orardes, dizei. Veja bem, a primeira palavra, primeira frase, primeiro nome, Pai. Olha bem, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em Mateus, este evangelho, esta oração, ela é mais longa. São os 7 pedidos, aqui são 5 pedidos. Primeira coisa, chamar Deus de Pai. Pai, santificado seja o vosso nome. Reconhecer que nós somos criaturas, que nós somos frágeis e que o nosso Pai, Ele é santo, Ele é poderoso. Pai, santificado seja o vosso nome. A cada dia seja glorificado, seja reconhecido como santo, seja reconhecido como aquele ao qual nós devemos buscar insistentemente todos os dias. Depois diz também: venha o vosso reino. Venha, Senhor, o vosso reino. Queremos que o Senhor seja o nosso rei. Queremos ser guardados, queremos ser conduzidos, queremos ser cuidados por vós. Depois ainda ele fala: dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. É isso, nós precisamos pedir o pão ao Senhor, o pão que vem de Deus, o pão abençoado. Em seguida, perdoai-nos os nossos pecados. E como nós necessitamos disso, não é, irmãos? Quanto somos pecadores e quanto necessitamos do perdão de Deus. E depois, para finalizar, nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós somos tão suscetíveis às tentações, somos tão frágeis. Quantas vezes nós cedemos às tentações, mas nós pedimos ao Senhor: não nos deixeis cair em tentação. E seguindo o Evangelho, nós vemos aqui a necessidade da perseverança. Nunca desanimarmos. Jesus cita aquele homem que bate a porta para pedir o pão. E aí aquela pessoa que está deitada diz: eu e meu filho já estamos deitados e tal. Mas Jesus insiste. Ele diz: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, batei e vos será aberto, buscai e achareis. O coração de Deus é esse coração amoroso. E Ele vai ouvir a nossa oração. Vai nos atender segundo a nossa necessidade, segundo a sua vontade. E a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Aprendamos com Ele a sempre buscar o ensinamento com o nosso Pai, com o nosso Deus, através de Jesus. Ele é o caminho da nossa oração. Ele é o caminho que nos aproxima da eternidade. Jesus é aquele que nos dá a verdadeira vida. Por isso, nós queremos hoje, como Jesus nos ensinou, fazermos a oração dele, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nosso Deus nos abençoe e nos guarde, volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos participar conosco hoje, 15 horas, na Igreja Matriz de Vila Lenira, na nossa tarde de louvor do Grupo Rafael. Te esperamos lá na alegria, sorria, Jesus te ama.